Olá! Neste vídeo, iremos te falar sobre os benefícios da telemetria do saneamento. Queremos demonstrar que sua cidade precisa ter um sistema de telemetria de água e esgoto. E que isso pode ser mais fácil do que parece. Nós somos a Alphacom. E por que sua cidade precisa da telemetria do saneamento? Respondendo esta pergunta, podemos dizer que é para reduzir as perdas, economizar energia, diminuir custos com insumos e manutenção, garantir o abastecimento e para garantir a qualidade geral dos serviços. Nesta apresentação iremos abordar os seguintes tópicos: definição da telemetria do saneamento, problemas do saneamento que a telemetria resolve, tecnologias da Alphacom para a telemetria em sua cidade, roteiro para implantar o sistema de telemetria, exemplos de sucesso. E por fim, falaremos de algumas armadilhas a evitar na hora de escolher a tecnologia para a telemetria do saneamento. Temos uma curiosidade para relatar. O sistema de telemetria do CIMAI de Joaçaba, Erval d'Oeste e Luzerna em Santa Catarina foi implantado em 1998. Naqueles dias, estimava-se que a ETA precisaria ser ampliada antes do ano 2000 porque não daria conta do crescimento do consumo. O sistema de telemetria foi fator decisivo na redução de perdas que passou rapidamente de 50% para 25%. O resultado é que, até recentemente, a produção da ETA continuou dando conta do consumo dos 3 municípios. Ok, vamos então para o nosso primeiro tópico: a definição da telemetria do saneamento. E o que é a telemetria do saneamento? Trata-se de um sistema que automatiza, controla e monitora os reservatórios e estações elevatórias de água e esgoto, estações de tratamento, pontos de macromedição de vazão e pressão, boosters e demais estações de saneamento. Por que o sistema de telemetria é necessário? Entre outros motivos, podemos citar que, em um município sem sistema de telemetria, é a população que avisa a companhia de água e esgoto quando ocorre uma falha no abastecimento. Em municípios dotados de sistema de telemetria, as falhas são detectadas em segundos, muito antes da população perceber, e o desabastecimento geralmente é evitado. Vamos agora enumerar alguns dos benefícios da telemetria do saneamento. Garantir o abastecimento da população. Monitorar em tempo real o funcionamento de estações elevatórias, reservatórios, medidores de vazão e demais dispositivos elétricos e hidráulicos do sistema. Armazenar e apresentar dados históricos sobre a qualidade do abastecimento. Alarmar vazamentos, falhas de operação, falhas de equipamentos, intrusões, valores anormais de níveis, pressões e vazões. Prevenir e minimizar perdas. Enfim, garantir a qualidade dos serviços prestados. Estrutura do sistema de telemetria. O sistema de telemetria é composto por CCO, Centro de Controle e Operação, composto por um computador central que se comunica com as unidades remotas via rádio, comunicação GPRS-GSM, conexões físicas como a DSL, conexões 4G, LAN ou WAN. Estações remotas. Compostas por painéis de telemetria instalados nos reservatórios, estações elevatórias de água e esgoto, boosters, pontos de macromedição de vazão, pontos de medição de pressão, válvulas reguladoras de pressão, captações e estações de tratamento de água e esgoto. E quais são os problemas do saneamento que a telemetria resolve? Vejamos alguns exemplos. Controle do nível de reservatórios. A informação de nível é necessária para o controle da estação elevatória que abastece o reservatório, ou seja, as bombas da elevatória devem ligar e desligar, de forma a manter o nível desejado no reservatório. Solução 1. Comando via rapaz da moto. Pode parecer engraçado, mas ainda visto em muitas situações. O encarregado circula pelos reservatórios e elevatórias, medindo os níveis e ligando e desligando as bombas. Solução 2. Comando via fio de boia. Uma chave boia instalada no reservatório e comanda o liga e desliga das bombas, via fio elétrico instalado nos postes da rede da companhia de energia. Essa é uma solução frágil, que depende da integridade do fio. Solução 3. Telecomando via rádio. O transmissor de rádio é instalado no reservatório e ligado à chave boia.
O receptor é instalado na elevatória e comanda as bombas conforme o estado da boia. Nesse caso, o sistema de rádio substituiu o fio da situação anterior. Esta solução não resolve o problema da monitoração remota do funcionamento, ou seja, se o sistema parar, é a população que irá avisar a companhia de saneamento. Solução 4. Controle via telemetria. A informação de nível do reservatório é transmitida via CCO para a estação elevatória. A remota da elevatória irá controlar as bombas, conforme os set points de liga e desliga, ajustados pela operação. Todo o funcionamento é acompanhado pelos operadores do CCO. Esta é a solução mais indicada, e um dos benefícios da telemetria do saneamento. Aproveitando para explicar um pouco mais sobre a telemetria, veja um exemplo de remota de reservatório. No exemplo, o sistema de automação e telemetria do reservatório é composto por transmissor de pressão para medição do nível, transmissor de vazão, CLP com módulo de leituras analógicas, rádio modem para comunicar com o CCO, detetor de invasão e alarme sonoro. Agora, falando sobre o controle da estação elevatória, mostramos um exemplo de sistema de automação e telemetria para esta estação. O sistema é composto por transmissores de pressão na sucção e no recalque, CLP com módulo de leituras analógicas, multimedidores elétricos para monitorar os motores, rádio modem para comunicar com o CCO, detetor de invasão e alarme sonoro. Outro problema que a telemetria ajuda a combater é o problema das perdas de água. Como se sabe, as perdas podem ser reais ou aparentes. As perdas reais têm a ver com vazamentos, enquanto as perdas aparentes têm a ver com a medição errada dos hidrômetros, as ligações clandestinas e com os furtos de água. A setorização pode ajudar a medir as perdas, dividindo a rede de distribuição de água em setores e instalando macromedidores de vazão em cada setor, permite avaliar as perdas daquele setor, pela comparação dos volumes macromedidos e as leituras dos hidrômetros. Com base nos números, é definido o trabalho das equipes que buscam os vazamentos de tubulação, o programa de troca de hidrômetros e a busca por ligações clandestinas. Outra forma de detectar vazamentos é pela observação do comportamento das curvas históricas dos níveis dos reservatórios. A figura apresenta dois momentos. No momento da operação normal, percebe-se que o reservatório leva um certo tempo para encher e um certo tempo para esvaziar, correspondentes aos tempos de bomba ligada e desligada. No segundo momento, o da operação anormal, percebe-se que o tempo de enchimento aumentou e que o tempo de esvaziamento diminuiu. Este comportamento da curva histórica do nível pode ser um indicador de que está acontecendo um vazamento por ruptura de adutora. Outro indicador de vazamento é a alteração da curva de pressão, como no caso dos boosters. A queda de pressão na saída das elevatórias e boosters e em pontos de medição da pressão da rede pode ser indicativo de uma ruptura de adutora. No caso dos boosters, os mesmos irão aumentar o bombeamento na tentativa de manter a pressão ajustada no set point. Nesse caso, a monitoração da rotação do motor, associada à frequência do inversor, podem ser utilizadas para alarmar o funcionamento anormal. Balanceamento da distribuição de água. Quando a produção de água não dá conta do consumo, durante períodos de seca, ou quando chove e a água fica embarrada, ou quando acontece alguma quebra de equipamento na estação de tratamento, podemos ter desabastecimento. A telemetria pode ajudar pelo redirecionamento e redistribuição de água para os reservatórios com níveis mais críticos. Otimização do consumo de energia. O sistema de telemetria contribui para a economia de energia quando se contrata a tarifa ouro sazonal da concessionária. Fica estabelecido o compromisso de não se operar os equipamentos dentro do horário de ponta. Isso é possível ajustando os bombeamentos para entrar no horário de ponta com os reservatórios cheios e minimizando a operação das elevatórias durante o horário de ponta. Companhias de água relataram economias de até 30% na conta de energia elétrica, pela redução de tarifas, obtidas pelo ajuste dos contratos de energia. Alarme de extravasão. As estações elevatórias de esgoto costumam ser programadas para controlar o bombeamento conforme o nível do poço de captação. A lógica de funcionamento é local, diferente das elevatórias de água tratada, não dependem de um nível de um reservatório distante dali. A telemetria ajuda a monitorar e alarmar situações anormais de funcionamento.
O risco maior é o de extravasão, quando o efluente alcança o nível de máximo e vaza para o meio ambiente ou mesmo para a vizinhança. Bom, esses foram alguns dos problemas do saneamento que a telemetria ajuda a resolver ou minimizar. Agora vamos falar sobre as tecnologias da AlphaComp para a telemetria. Iremos apresentar os equipamentos e softwares que compõem os sistemas de telemetria. Para a criação e implantação de sistemas de telemetria do saneamento, a AlphaComp buscou ao longo do tempo ter em seu portfólio de soluções os seguintes produtos de hardware e de software: CLP, controlador lógico programável; SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, também conhecido como software supervisório industrial; IHM, interface homem-máquina; rádios de dados; fontes de alimentação chaveadas, de padrão industrial, incluindo fontes para fixação em trilho DIN, e fonte de alimentação com bateria, que funciona como no-break CC; medidores de sensores e transmissores de pressão, nível hidrostático, nível ultrassônico, transmissor de vazão eletromagnético e multimedidor de grandezas elétricas; painéis de telemetria que abrigam todos os equipamentos necessários para a automação, controle e supervisão remota de estações de saneamento; interfaces de entradas e saídas analógicas e digitais; protetores contra surtos elétricos; interfaces seriais para converter padrões RS-232, RS-485 e Ethernet; antenas direcionais e omnidirecionais; cabos e conectores para uso em radiofrequência. Medição de pressão. O transmissor de pressão TP20 permite a medição de pressão em líquidos e gases sob pressão de 100 mbar a 600 bar para aplicações industriais. No saneamento, este sensor permite a medição de pressão em tubulações. O transmissor de pressão é formado por uma membrana elástica que deforma quando exposta à pressão, um transdutor elétrico-eletrônico, que detecta a deformação, e um circuito eletrônico que converte a medição em um sinal elétrico. O CLP recebe o sinal do transmissor de pressão, e deve ser parametrizado para refletir a medição de acordo com os níveis máximos e mínimos de pressão. Quando dispomos de acesso à tubulação de saída, na base do reservatório, podemos utilizar transmissores de pressão para a medição do nível. O transmissor de pressão irá funcionar segundo o mesmo princípio de funcionamento do transmissor de nível hidrostático, com as seguintes vantagens: menor custo, acesso externo e facilitado. Em tubulações maiores, se pode utilizar colares de tomada para instalar o sensor, possibilidade de isolar galvanicamente o sensor, pela utilização de conexões ou mangueiras plásticas, conferindo assim mais proteção contra surtos elétricos. O transmissor de nível hidrostático TNH20 permite a medição do nível de líquidos pela pressão no fundo do reservatório, com facilidade de instalação. A simplicidade de uso do transmissor de nível hidrostático faz dele uma escolha de ótimo custo-benefício. O instrumento pode ser suspenso pelo próprio cabo, de forma que o nível mínimo será definido pela profundidade ajustada no cabo. O CLP recebe o sinal do transmissor de nível hidrostático e deve ser parametrizado para refletir a medição de acordo com os níveis máximos e mínimos do reservatório. O transmissor de nível hidrostático tem aplicações em medição de nível de reservatórios, monitoração de água bruta e tratamento de água. Medição de nível utilizando o transmissor ultrassônico de nível TUN20. O transmissor ultrassônico é instalado no topo do reservatório, acima do nível máximo do líquido. Os pulsos ultrassônicos são emitidos pelo transmissor e refletidos pela superfície do líquido. O nível é calculado com base no tempo medido entre a emissão do pulso e a recepção da onda refletida. O TUN20 é compacto, econômico e fácil de instalar. Medição de nível utilizando o transmissor ultrassônico de nível TUN21R. Trata-se de um sofisticado equipamento totalmente configurável para a medição de níveis de reservatórios. Estão disponíveis 4 faixas de ajuste, para ler com precisão o nível médio do líquido, mesmo na presença de flutuação drástica do nível do líquido. 6 modos de exibição estão disponíveis, para apresentar a forma de onda do eco e a curva histórica. O sensor de temperatura integrado internamente fornece compensação de temperatura em tempo real para a velocidade do som. O display em cristal líquido facilita a operação local.
Medição de vazão, utilizando o transmissor de vazão eletromagnético, TVE-20. O instrumento permite a medição da vazão de líquidos, em tubulações de 10 a 350 mm de diâmetro, utilizando o princípio eletromagnético baseado na lei de Faraday. Dentro do transmissor de vazão eletromagnético, existe uma bobina que gera um campo magnético, e eletrodos que capturam o campo elétrico resultante do movimento do líquido que está sob o campo magnético. O equipamento pode ser utilizado em água tratada, água bruta e esgoto. Medição de parâmetros elétricos utilizando o multimedidor de grandezas elétricas, ST9250R. Permite ler tensões, correntes, potências, fatores de potência e demais parâmetros elétricos dos motores. A comunicação com o CLP se dá por rua S485, e o CLP pode ler diversos instrumentos conectados à rede de comunicação. O instrumento funciona, ainda, como data logger de alta capacidade. Desde 1992, a AlphaComp utiliza os softwares supervisórios industriais da Ellipse. Este software é utilizado na telemetria do saneamento para representar, em telas gráficas, o funcionamento das estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento e demais estações de saneamento, permitindo à equipe de operação do CCO monitorar, supervisionar e controlar à distância toda a operação de captação, tratamento e distribuição. O software Honeywell Cloud SCADA permite a monitoração e controle de processos industriais. É também o software utilizado para configurar a linha de IHMs. E o melhor de tudo, é gratuito. Isso mesmo, este software supervisório industrial é fornecido sem custos e é ilimitado no número de tags. O software Honeywell Cloud SCADA tem mais uma característica muito importante: pode funcionar na nuvem, ou seja, permite cópias de visualização simultâneas, rodando em microcomputadores, IHMs e dispositivos móveis. Tutorial do software Honeywell Cloud SCADA. Este tutorial está disponível em nosso canal do YouTube e serve como apoio ao módulo de treinamento para a execução e a programação do software supervisório da Honeywell. Com ele, você acompanhará o conteúdo do curso. No treinamento, é apresentado um estudo de caso, que simula uma aplicação real, um sistema de supervisão e controle, CLP Honeywell, série Standard. Esta família de CLPs apresenta versatilidade e alto desempenho para as mais diversas aplicações industriais, como injeção de plástico, empacotamento, tecelagem, fabricação de medicamentos, assim como para aplicações em processos médico-hospitalares, meio ambiente, saneamento, serviços municipais, construção civil, automação predial, sistemas de condicionamento de ar, máquinas CNC e outros campos do controle e automação. O CLP Honeywell tem sua capacidade expandida através de diversas interfaces, que ampliam suas entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, entradas de contagem rápida, saídas digitais de pulso de alta velocidade, e portas de comunicação. CLP Honeywell, Série A. Esta série de CLPs possui as seguintes características gerais: software de programação gratuito Honeywell REP. Design ultra fino, pensado para a economia de espaço e facilidade de manuseio. Módulos que integram I/O digital e analógico, adequado para a automação de máquinas e para aplicações distribuídas. Programação e monitoração remota, via Honeywell Cloud. Comporta até 15 módulos de expansão e 256 pontos. Comunicação por Ethernet, RS-485. E 3 RS-232 RS-485, funcionando simultaneamente, além de poderosos recursos de comunicação em rede. Os CLPs da Honeywell possuem uma ferramenta de programação totalmente gratuita. A ferramenta Honeywell REP é gratuita e permite simular o funcionamento do CLP. Para você se treinar no uso da ferramenta Honeywell REP, criamos o curso gratuito, Curso de Automação com o CLP Honeywell. Você acompanha o curso online de programação do CLP Honeywell, sem sair de casa, utilizando apenas o seu computador, e sem custo. Após a aula 8, você envia sua avaliação para a AlphaComp, e recebe um certificado com seu índice de aproveitamento. Baixe todas as aulas no link apresentado. As IHMs da Honeywell rodam o software supervisório Honeywell Cloud SCADA, e permitem monitorar e controlar as remotas de telemetria do saneamento.
Via nuvem, podemos ter diversas cópias de espelho, rodando em microcomputadores e dispositivos móveis. A versão Wi-Fi permite a comunicação das IHMs sem a necessidade de cabos de comunicação. Agora, falando sobre comunicação via rádio, queremos te apresentar o Rádio Modem P900. Ele permite comunicar em distâncias de até 60 km, quando a visada não está obstruída. O P900 opera na faixa dos 900 MHz e é livre de licença de utilização. A comunicação é serial e se dá por RS-232 e por RS-485. Este rádio modem é perfeito para a composição de sistemas de telemetria. Para alcances de até 80 km, temos o rádio modem XZDT-25. Este rádio modem opera com potência 25 watts, nas faixas de 140 MHz e 400 MHz. A velocidade de comunicação serial é de até 115 kbps, e ele permite comunicação nos padrões RS-232 e RS-485. O rádio modem XZDT-25 é indicado para comunicação em terrenos acidentados e sem linha de visada. O LTE Cube permite comunicar em alta velocidade, utilizando a tecnologia 4G. De um lado, o LTE Cube se conecta à internet via operadoras da rede celular. De outro lado, o dispositivo funciona como um roteador de Wi-Fi, criando uma rede Ethernet local para se comunicar com CLPs, câmeras, microcomputadores e demais dispositivos capazes de conexão à internet. Agora vamos te falar da fonte FB2062. Esta fonte com bateria foi especialmente desenvolvida para a alimentação de painéis de telemetria. Ela é dotada de uma bateria interna e funciona como um no-break CC. Enquanto a alimentação está presente na entrada CA, o módulo mantém a carga na bateria. Quando acontece a interrupção da energia da rede, a bateria sustenta o fornecimento nas saídas de 24 volts e 12 volts. Uma saída de alarme sinaliza para o CLP que a energia da rede foi interrompida, e este envia para o CCO o alarme de falta de energia na estação. Estes são os nossos protetores contra surtos, também conhecidos por DPS. O SW3300 protege o painel de telemetria contra surtos elétricos da rede elétrica. Ele também funciona como chave seccionadora e tomada. O SS2701 pode proteger uma entrada analógica contra surtos que vêm pelos cabos dos sensores. Já o SS2702 protege até 4 canais de entradas analógicas. As interfaces Modbus são uma família de módulos de entradas e saídas, analógicas e digitais que comunicam pelo protocolo Modbus. As interfaces funcionam como remotas de I/Os distribuído e, portanto, podem ser aplicadas nas mais diversas áreas da automação industrial, como monitoramento remoto de variáveis de processo e controles, ligar e desligar um motor remotamente, etc. As interfaces Modbus estão disponíveis em 6 diferentes configurações, cada uma com características específicas para sua aplicação. Todos os modelos possuem interface serial RS485, para conexão com outros dispositivos como rádio modem e modem GPRS. O protocolo de comunicação disponível nas interfaces é o Modbus RTU, com possibilidade de operar como mestre ou escravo da rede. Esta figura apresenta uma composição típica de um painel de telemetria. No exemplo mostrado, a remota de telemetria é composta por fonte de alimentação, que transforma a tensão alternada da rede nas tensões CC usuais, geralmente 24 volts, e gerencia a carga da bateria para a operação na falta de energia da rede. CLP, controlador lógico programável, responsável por todo o processamento local e automatismo da remota. Interfaces de entradas, que condicionam os sinais de campo fornecidos pelos sensores. Podem estar incorporadas ao CLP, ou serem módulos externos ao mesmo. Interfaces de saída, que condicionam os sinais analógicos e digitais produzidos pelo CLP para o comando dos atuadores. Rádio modem. Podem ser rádios spread espectro, canalizados, ou rádios GPRS-GSM. Permitem a remota comunicar com o CCO ou com outras remotas. O painel de telemetria PT5520 é um exemplo. Possui todos os módulos necessários para monitorar, supervisionar e controlar estações de saneamento como elevatórias de água e esgoto, reservatórios de água,
pontos de macromedição de vazão, captações, boosters e pontos de medição de pressão. Se você deseja implantar um sistema de telemetria do saneamento em seu município, vamos te mostrar um roteiro com os passos a serem seguidos. Dividimos o nosso roteiro em 4 passos. Passo 1: levantamento de dados. Passo 2: estudo de viabilidade de radiocomunicação. Passo 3: anteprojeto, contendo a descrição completa do sistema, cronograma e orçamento. Passo 4: contratação, implantação e operação. O primeiro passo para a criação do sistema de telemetria é a coleta de informações sobre a rede de captação, tratamento e distribuição de água, e das estações de bombeamento e tratamento de esgoto. Essa coleta de informações deve conter, para cada ponto de interesse, as seguintes informações, sempre que disponíveis ou aplicáveis: endereço da estação, coordenadas geográficas da estação, número de reservatórios neste local, pontos de medição de nível, vazão e pressão, número de motobombas com a descrição das potências, tensões, acionamentos, lógica de funcionamento da estação, croquis do local, fotos, indicação de ponto mais elevado para a instalação de antenas no local, descrição das VRPs e macromedidores de vazão, e demais informações que sejam relevantes. De posse dos endereços, coordenadas geográficas e descrições das estruturas onde se possam instalar antenas, é elaborado o estudo de viabilidade de radiocomunicação, onde é definida a topologia do sistema de rádios. Veja um exemplo de mapa de rádios nesta figura. Aqui, apresentamos outra representação de topologia das estações, mostrando estações elevatórias, reservatórios e CCO. Ao lado está a rede de rádios e como se comunicam entre si. Perceba que o rádio principal fica na ETA, que é o rádio do CCO. As estações representadas por uma caixinha verde claro também funcionam como repetidoras de rádio. Essa topologia de comunicação é definida no estudo de viabilidade de radiocomunicação. O próximo passo de nosso roteiro é a elaboração do anteprojeto do sistema de telemetria. O mesmo irá conter os seguintes itens: a arquitetura do sistema de telemetria, projeto de rádio, lógica de funcionamento das estações remotas, composição do CCO, descrição de cada unidade remota, software supervisório SCADA, telas e funcionalidades, especificações técnicas dos painéis e equipamentos, descrição dos treinamentos de operação e manutenção, e o cronograma de implantação. O cronograma de implantação faz parte do anteprojeto, e tem cronologia genérica mostrada nesta tabela. Este é apenas um exemplo, para dar uma ideia de como se dá a implantação de um sistema de telemetria no tempo. Vamos falar agora de alguns cases de sucesso de sistemas de telemetria dos quais participamos. Nossa experiência em telemetria do saneamento conta com mais de 25 anos de fornecimentos de sistemas. A tecnologia é aberta, ou seja, utilizamos hardwares e softwares consagrados pelo mercado. Não utilizamos soluções proprietárias, que mantêm o cliente restrito a apenas um único fornecedor. Nossos sistemas de telemetria de água e esgoto estão instalados em diversos municípios do Brasil. Estes são alguns deles: SEMAI de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul; SIMAI de Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, em Santa Catarina; SAMAI de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina; SAI de Marechal Cândido Rondon, no Paraná; SAEMAS de Sertãozinho, em São Paulo; SAI de Sorocaba, em São Paulo; SAI de Mogi Mirim, em São Paulo. Instalada em 1992, a telemetria do saneamento contribuiu fortemente no combate às perdas de água e ajudou o SIMAI a conquistar prêmios nacionais pelo bom desempenho dos serviços de saneamento prestados à população. O sistema de telemetria do saneamento do SIMAI foi sendo modernizado e ampliado, e se mantém até hoje como um dos cases de sucesso mais antigos e conhecidos do país. Sistema de telemetria do SEMAI de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Inaugurado em dezembro de 2012 pelo prefeito Ari Vanazzi e pelo diretor-geral do SEMAI, Anderson Etter, o sistema de telemetria da distribuição de água da cidade de São Leopoldo demonstrou ser uma ferramenta fundamental na garantia da qualidade do abastecimento de água e permitiu a redução das perdas. O Centro de Controle e Operação, denominado CCPO, foi instalado na Estação de Tratamento de Água Imperatriz Leopoldina.
Funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana, o CCPO monitora e controla os níveis dos 25 reservatórios da cidade, medidores de vazão e o funcionamento das estações elevatórias que recalcam água para os reservatórios e bairros da cidade. O SAEMAS, Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho, é uma autarquia municipal responsável por executar e explorar os serviços de água e esgoto em Sertãozinho, interior de São Paulo. A Alfacom criou e implantou o sistema de telemetria do SAEMAS utilizando do software supervisório Ellipse 3. A grande facilidade com que permite realizar ajustes, melhorias e expansões foi o fator determinante para a escolha da solução desenvolvida pela Alfacom. A telemetria permite monitorar e executar comandos sobre as 20 unidades do sistema de abastecimento de água de Sertãozinho, cada uma delas composta de um reservatório e 2 motobombas. Para isso, disponibiliza uma tela destinada a cada unidade, na qual é possível supervisionar as vazões, pressões, tensões e correntes assinaladas junto às motobombas, assim como os níveis de água nos reservatórios. Vamos mostrar algumas telas típicas do software SCADA. Esta é a tela inicial, que surge quando o software é iniciado. Todas as telas são organizadas com uma barra de menu no topo e uma janela de alarmes na base. A barra de menu é composta de uma caixa de seleção, que dá acesso às diversas telas do aplicativo, e de botões para acesso direto às janelas de log, históricos, alarmes, comunicações, mapa de localizações, reservatórios, e teclas que permitem avançar para a próxima estação ou retroceder para a anterior. Tela de reservatórios. Esta tela mostra os reservatórios, apresentando níveis em percentual, metros de coluna d'água e metros cúbicos de cada reservatório. Clicando no botão Ajustes, presente na tela dos reservatórios, faz surgir a janela de ajuste de parâmetros dos reservatórios. Essa tela permite definir para cada reservatório os seguintes parâmetros: máximo, valor máximo de altura útil do reservatório, alarme baixo, valor do nível para indicação do alarme por nível baixo do reservatório, e alarme alto, valor do nível para indicação do alarme por nível de extravasão do reservatório. Tela dos macromedidores de vazão. Esta tela apresenta os valores das vazões instantâneas, lidos pelos macromedidores de vazão. Os indicadores são dotados de um botão localizado no topo direito do indicador, que permite enviar o comando de zeramento do totalizador, do respectivo macromedidor. As telas de elevatórias são funcionalmente semelhantes a esta, e permitem visualizar e atuar sobre o funcionamento da elevatória sendo mostrada. A tela apresenta também o reservatório para o qual a elevatória bombeia a água. O grupo selecionado mostra como está posicionada a chave que seleciona as bombas no quadro da elevatória. No quadro laranja com o nome da estação são apresentados. O indicador de comunicações, na forma de um rádio, apresenta o tempo em segundos desde a última comunicação com a estação. Ao lado do rádio está um display do relógio interno do CLP da estação. Cada vez que a central se comunica com a estação, este número é lido, servindo como um indicador de comunicação, indicador de motivo de parada, indicador de grupo selecionado pela chave local, indicadores de tensão e fator de potência no QGBT, botão de ajustes e comandos que permite bloquear ou liberar o funcionamento automático, e assim acessar a janela de parâmetros ajustáveis. A tela das comunicações permite habilitar e desabilitar a comunicação de cada estação, de forma que estações não operantes não prejudiquem o desempenho do sistema. Cada estação está representada pela figura de um rádio. Os rádios possuem um indicador numérico que mostra o tempo, em segundos, desde a última comunicação bem-sucedida. A cada nova comunicação, o indicador é zerado e a cor muda para amarelo. Nesse momento, a antena aparece piscante. Se o tempo desde a última comunicação exceder 120 segundos, o indicador muda para a cor vermelha, e a antena recebe um X vermelho. Para habilitar a comunicação com cada estação, existe uma caixa no canto esquerdo superior de cada rádio que deve estar marcada com um V. Para desabilitar a comunicação de uma determinada estação, o usuário deve clicar sobre a caixa e desmarcar o V. A tela de histórico mostra na forma de tabela os valores armazenados no arquivo histórico. Para visualizar os dados históricos em forma gráfica, basta clicar sobre o botão Gráfico.
Como dissemos, as telas do SCADA, aqui apresentadas são apenas ilustrativas e servem para dar a você uma ideia do software supervisório que pode ser desenvolvido para a telemetria do saneamento de sua cidade. Agora vamos falar um pouco sobre as armadilhas a evitar na escolha da tecnologia para a telemetria do saneamento. As principais armadilhas a evitar são: tecnologia proprietária, manutenção cara, tecnologias ultrapassadas e as tecnologias mirabolantes. As tecnologias proprietárias são aquelas que apenas um fornecedor detém e são caracterizadas por hardware proprietário, protocolo de comunicação proprietário, software supervisório SCADA proprietário. As soluções caras geralmente são do tipo soluções proprietárias com apenas um fornecedor, soluções antigas com equipamentos e softwares em fase de descontinuação, soluções pouco robustas que demandam intervenções frequentes. Para evitar as soluções caras, sugerimos fortemente elaborar contratos especificando garantias e preços de reposição de peças e de serviços. E ainda mais importante, visitar e conhecer usuários da tecnologia proposta. Nossas sugestões finais para a hora de escolher a tecnologia da telemetria do saneamento são a de solicitar ao fornecedor do sistema de telemetria o seguinte: esquemáticos elétricos completos, software documentado de programação dos CLPs, ferramenta de programação dos CLPs, software SCADA desbloqueado e com ferramenta de configuração. E por fim, curso de operação e manutenção do sistema. Este é o e-book Telemetria do Abastecimento Municipal de Água. Se você deseja elaborar e implantar um sistema de telemetria para os reservatórios e elevatórias de água e esgoto, ETAs e ETs, estações reguladoras de pressão e pontos de macromedição, encontrará neste e-book todo o conhecimento necessário para projetar, construir e implantar sistemas completos. Baixe o e-book no link apresentado. Queremos agradecer por você ter assistido a esta apresentação. Se você ainda não conhece nossas soluções para a telemetria de água e esgoto, entre em contato e transforme a gestão do saneamento em sua cidade.